Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio Eduardo Ferreira, que é fisioterapeuta e hoje aceitou o nosso convite nesta sexta-feira para a gente falar sobre dicas essenciais e importantes para evitar lesões, não é isso? Exatamente, Vanusa. Muito bom dia, primeiramente. Bom dia, Vanusa, e a todos que nos assistem. Muito bom. E vamos bater esse papo, que é muito importante em relação à prática de atividade física, especificamente a corrida, que a gente vai falar um pouco mais, né? E que fatores estão envolvidos aí no desenvolvimento das lesões, que são tão comuns. Tem 3 situações que antes da gente começar esse bate-papo e você poder trazer as dicas, a gente não pode deixar de lado. Comecei a correr, mas de repente as pessoas dizem, não, mas cada um corre do seu jeito. Não, muitas vezes há uma necessidade de você aprender a correr, aprender a caminhar, como é desde a infância, né? Você tem que ter algumas práticas. Muitas vezes as práticas que você tem são práticas erradas que você leva no decorrer da vida e que você pensa que é certo, né? Então a gente percebe que assim como os exercícios estão aí, muitas vezes quando você vai para uma academia, se você não fizer um exercício certo, se você não usar um equipamento da forma correta, você não vai ter lesões? Exatamente. Assim funciona em tudo que você vai praticar. Você tem que observar, vai jogar um vôlei. De repente, será que você está jogando do jeito certo? Será que a jogada dessa bola está sendo certa? Um basquete, um handball, seja lá o que for, uma caminhada, uma corrida. Existem pessoas que não percebem que às vezes você já tem uma lesão que você conquistou no decorrer do dia a dia, da tua vida, trouxe para a sua vida, ou alguma prática errada. Não é parar de fazer exercícios, não é parar de praticar os exercícios, é saber o que está acontecendo. Perfeitamente. Muita gente acaba realmente achando, isso não é para mim, não dá certo, eu me machuco. Sinto dores, não estou preparado para fazer isso, a corrida tem impacto, machuca, tudo mais. Ou foi ela que me levou à lesão. Foi ela que me levou à lesão, corrida é perigoso e tudo mais, né? Acaba apontando para espantalhos errados ali, né? Você citou muito bem a infância. A gente não precisa necessariamente ensinar uma criança a correr. As crianças correm, elas correm naturalmente. Só que existe um gap muito grande da infância até a fase adulta, né? A gente acaba passando muito tempo da infância até a fase adulta focado nos estudos, focado em trabalho, e depois a gente resolve correr. E aí a gente acha que é só calçar um tênis e sair para correr na rua, na trilha, seja onde for. Só que nesse tempo inteiro que a gente passou sem praticar, às vezes o nosso corpo acumulou alguns vícios, o nosso corpo não se desenvolveu corretamente ao longo desse tempo, de modo que deixa a gente predisposto para uma prática. Vamos pensar assim, as estruturas musculares, ósseas, tendíneas não estão acostumadas mais com aquele estresse que o exercício oferece. Então a gente precisa, de fato, fazer uma exposição gradual, né, às cargas, fazer correções biomecânicas quando são necessárias, para que a gente tenha uma prática mais saudável possível. Muito bom. Inclusive, o que acontece? Você falou sobre a infância, que tem uma fase longa até chegar à adolescência, até chegar à fase adulta, quando a maturidade vem chegando e você vai lembrando que você deixou de praticar exercícios, que você deixou de correr, que você deixou de viver. Exatamente. Muitos querem viver já quando está chegando perto da terceira idade. E aí não tem problema. Eu acho que você tem que se cuidar, você tem que fazer exercícios. Mas dessa infância até essa época da sua vida, provavelmente algumas coisas não foram observadas. O jeito que você caminhava, da forma como você sentava, como você lia um livro, como você tinha uma prática de algum exercício físico, que muitas vezes não teve ali uma pessoa, um olheirozinho para estar olhando e te dizendo, não é assim, não é dessa forma. Muitas vezes nós mães, os filhos vão crescendo, e a gente não vai observando esses detalhes ao ponto de corrigir. E hoje em dia, pior ainda, porque tudo muito corrido, tudo muito rápido, ninguém está observando muito para alguém. E aí a gente chama atenção para esses cuidados. Antes das dicas, eu queria muito que você ouvisse uma pessoa que é atleta e que já vem tendo práticas já há um bom tempo. Mas vamos ouvi-lo, que é o nosso repórter Zan. Pode ser? Perfeitamente. Vamos lá, então.
Vanusa Coelho, eu quero aproveitar a passagem do meu amigo Eduardo Ferreira aí no estúdio e fazer uma consulta e tirar também uma dúvida. Recentemente eu fui acometido de uma lesão no joelho, uma tendinite na pata de ganso, que me impediu inclusive de terminar a minha corrida, a minha prova no litoral piauiense, o desafio Delta do Parnaíba. Pois bem, ainda continuo lesionado, já está com um mês que eu tô com uma dorzinha assim muito chata e eu queria saber dele o que eu faço para curar e voltar às pistas, porque eu tô sem correr por conta dessa tendinite. E queria também saber por que ela demora tanto para ficar boa. E aí, nosso fisioterapeuta? Perfeitamente, Zan. Zan, grande abraço, um grande amigo. Grande atleta, e um né? grande atleta, né? Então, você vê um atleta super experiente que também passa por essas intempéries, né? Passa por esse tipo de problema. E que também começou simplesmente achando que não viraria um atleta. Assim muitos começam. Exatamente. Hoje é ultramaratonista, Sim. né? É claro que assim, existe, como a gente falou, existem muitos fatores que estão relacionados com o desenvolvimento de uma lesão. Sejam eles de ordem estruturais, né? Músculo, osso, tendão, né? E como que a gente insere essas estruturas na carga de treinamento, né? Então a gente tem que fazer realmente uma exposição gradual às cargas, o modelo de treinamento precisa ser respeitado, a planilha lá que o treinador passa precisa ser respeitada, precisa ser respeitado o descanso, que também é muito importante, né? Não é só treinar. O descanso também faz parte do treino da recuperação. Outros fatores como controle de sono, de estresse, controle de humor, ansiedade, tudo isso também influencia na nossa disposição para se lesionar, né? E trazendo especificamente para o problema da tendinite, primeiro passo, Zan, não para de treinar. Talvez seja necessário você diminuir a sua carga de treinamento, conversa com o seu treinador, conversa com o fisioterapeuta, talvez seja interessante diminuir a carga de treinamento, fazer alguns ajustes que porventura venham ser necessários para o seu caso em específico e continuar uma exposição gradual a cargas. O tendão responde muito bem a exposição à carga, mas essa carga deve ser graduada, ela deve ser sistematizada e algo que às vezes nós corredores não queremos é diminuir muito o nosso volume de treino, a intensidade de treino, mas às vezes isso é muito importante para a nossa proteção e para que a gente possa correr pela vida inteira, né? Ele falou sobre a demora. Uhum. Quanto mais tempo ele ficar parado, esperando que se resolva o problema, pior fica? Sem dúvida. Então, por isso que você está falando, ele tem que continuar treinando, claro que não com essa carga, né, maior, mas não pode parar. Não pode parar. Precisa fazer uma análise primeiro das cargas, né, e fazer os ajustes necessários. Uhum. Pessoas que param de treinar, pessoas que diante de um episódio de dor, seja uma lesão no joelho, uma dor na coluna, pessoas que param completamente, esperam a dor passar, têm uma maior chance de cronificar essa dor, ou seja, a dor permanecer por muito mais tempo do que as pessoas que apenas fazem ajustes no seu treinamento, mas continuam treinando de forma segura. É claro, a intensidade da dor e outras coisas que porventura estejam acontecendo vão nortear também para você não... eu tenho que treinar mesmo com dor? Não é bem assim. Os ajustes são para que você consiga fazer o seu treino apesar da dor, mas que não seja uma dor muito intensa, né? Por isso a necessidade de ter um fisioterapeuta acompanhando nesse processo, né? Exatamente. Atletas como o Zan, que se submetem a volumes muito altos de treinamento, a provas como o Delta, que é muito desgastante, precisa realmente fazer um suporte para o corpo, né? O corpo precisa estar apto para esses desafios, né? E então passa desde a parte de fortalecimento, a parte de mobilidade, a parte da capacidade do corpo tolerar essas cargas do treinamento. E a fisioterapia faz correções quando é necessário e faz intervenções preventivas também, de acordo com a realidade de cada atleta. Eu quero falar com você sobre 3 situações, viu, Lorena, que são importantíssimas
e principalmente com as pessoas que começaram a correr e que de uma certa forma pegam gosto e se tornam atletas. Daqui a pouco eles estão competindo de verdade para valer, como é o caso do Zan, que há muito tempo já vem competindo. Por exemplo, tênis, meias, começar sem antes fazer uma avaliação nesse corpo, alguns exames necessários, a importância do antes ser avaliado por um fisioterapeuta. Eu nunca corri, eu nunca fiz nada, a questão da pisada, estas informações todas para quem pretende entrar nesse mundo, mesmo que você não vá se tornar um atleta, mas que você quer ter as práticas. Às vezes as pessoas dizem, o jogador de futebol, ele não virou um atleta, mas ele vai continuar na pelada, ele vai continuar jogando, ele vai continuar querendo ter as práticas. Você falou sobre a questão da pessoa não fazer, não continuar treinando, parar. Quer dizer, quando ela for praticar, ela sempre vai sentir as dores. Então, eu queria muito que você falasse sobre esse quesito, porque tem gente que começa e aí logo para e simplesmente não dá mais continuidade. Não, mas eu não vou ser atleta, mas não interessa. É um cuidado e é uma camuflagem que você está tendo ali que é muito perigosa, né, para a sua saúde futura. Exatamente. Vamos pegar o primeiro ponto, né, que você citou, o tênis, que é algo muito recorrente, muita dúvida no consultório, muita dúvida entre os corredores. Se a gente for buscar em evidência científica, a gente não vai encontrar nenhum tênis que, olha, esse tênis aqui é o melhor que tem para prevenir lesões. Isso não existe, tá? Certo. Então, primeiro a gente precisa desmistificar esse tipo de coisa, porque a gente acaba ficando atrás de um tênis perfeito, de um tênis que vai proteger a gente de lesões, que tem o melhor amortecimento e tudo mais, e acaba se lesionando da mesma forma. Todo ano você vai ter um modelo novo de tênis, um tênis mais moderno, um tênis com alta tecnologia, mas as pessoas continuam se lesionando, né? Então, assim, o mais importante não é qual tênis que você usa, mas o tênis que se adapte bem ao seu pé, que se adapte bem ao seu movimento. Ao peso do corpo. Ao peso do corpo. Se você se sente bem, sente confortável, consegue desenvolver a sua corrida com determinado tipo de tênis, ok, continua com esse tênis. Não é porque surgiu outro mais tecnológico, mais moderno, que você precisa obrigatoriamente trocar, tá? Não existe essa relação. Então tem algumas pessoas que se adaptam melhor com um tênis um pouquinho mais alto, outras se adaptam melhor com tênis mais baixinhos, outras com tênis mais largos, outras com tênis mais estreitos. E assim, são características individuais, que aí você precisa identificar qual que é mais apto para você e se desenvolver em cima disso. As passadas, elas são importantes ou vai depender da altura, vai depender do peso dessa pessoa? É importante a gente falar sobre isso. Pronto, tem algumas características da corrida que podem ou não deixar a gente mais suscetível a lesões, né? A passada, por exemplo, quando o corredor tem uma passada muito larga, que ele pisa muito lá na frente, distante do centro de gravidade, isso pode gerar um pico de impacto um pouco maior. E aí esse pico de impacto no contato do pé com o solo, né, esse impacto, essa força de reação vai ser dissipada para todo o corpo. Então, quanto mais distante da linha do tronco o corredor aterrissa, aquela passada mais larga com a perna esticada lá na frente, você vai ter que lidar muito mais com picos mais altos de impacto. Passadas um pouquinho mais curtas, mais próximas da linha do centro de gravidade, podem ter uma absorção um pouquinho mais eficiente. Muito bom. Tem muitas perguntas para a gente fazer, mas eu acho que você vai vir outras vezes aqui para o nosso programa para a gente estar tocando ainda nesse assunto e falando sobre outras práticas de exercícios físicos e esportivos. Eu queria muito que a gente falasse também, para a gente encerrar, sobre a questão, mesmo sendo fisioterapeuta, dos cuidados que as pessoas têm que ter muitas vezes com a alimentação, você falou com o sono, e muitas vezes também com a parte óssea, né? Sim. Porque tem muita gente também que as vitaminas estão faltando aí nesse corpo, né? Exatamente. A gente pensa muito, às vezes, no treinamento, em desenvolver músculo, né? O músculo ficar forte, ficar bonitinho ali, mas a gente tem que entender que as outras estruturas também precisam acompanhar esse desenvolvimento. E a estrutura óssea, a estrutura ligamentar, ela não acompanha no mesmo tempo que o músculo. Então, às vezes, você consegue fazer a sua prática esportiva, seja corrida, seja outro esporte, de forma muito intensa, porque você tem musculatura para aquilo,
mas o seu sistema ósseo, os seus ligamentos não estão acompanhando na mesma velocidade. E aí moram outros riscos para você se lesionar, algo que você, como assim? Eu treino tanto e mesmo assim me lesionei? Porque nem todas as estruturas do corpo acompanham da mesma forma. E aí o sistema ósseo passa muito por essa importância da alimentação, né? Você precisa de nutrientes para o seu corpo se desenvolver. Se você não tem os nutrientes adequados e na quantidade adequada para a sua realidade também, você acaba ficando também mais suscetível. Então, dormir bem, se alimentar, acho que todo mundo entende que precisa dormir bem, todo mundo entende que precisa se alimentar bem. Só precisa, né, praticar. Precisa praticar. Colocar na prática. E às vezes, quando você se submete a um esporte amador ou profissional de forma regular, aí você realmente precisa de um acompanhamento profissional. Procure uma nutricionista que vai fazer todos os cálculos de quanto que você precisa de proteína, quanto que você precisa de carboidrato, né? E aí você joga luz em cima da sua realidade. É um alerta mesmo que a gente traz, profissionais como vocês de fisioterapia, outros profissionais, que vocês acabam levando essas pessoas para buscar também os especialistas certos. E aí fica esse alerta aí. Eu acho que o antes seria assim, por que não buscar um fisioterapeuta? Por que não analisar direitinho como é que você está? Como estão suas vitaminas, os exames se fazem necessário, não é só coração. As pessoas que estão correndo também têm que cuidar da parte por inteira. E aí fica a dica. Inclusive o Zan não conseguiu completar a prova e no lugar que ele estava teve que o helicóptero tirar. Então isso não é brincadeira, gente. Isso é muito sério, né? Imagina a quantidade de pessoas que estão aí simplesmente iniciando e muitas vezes querem chegar ali passando do seu limite. Tem que ter uma certa moderação, né? Tem que ter uma moderação e prevenir é sempre melhor do que esperar o problema acontecer. Verdade. Né? E o que o Zan fez também, gente, é muito importante falar sobre isso. A gente está vendo muita corrida acontecendo e muita até romantização sobre aquela história da superação, a pessoa chegar arrastada na linha de chegada, seja, enfim, com pessoas carregando ali e tudo mais. Respeite seu limite, né? Gente, respeite. O que o Zan fez, não deu mais aqui para mim. Sim, talvez até ele poderia dele. insistir, mas ele, respeitar aqui, não tá legal, vou interromper a prova, vou me recuperar e depois eu volto e faço tudo novamente. Né? Muito bom. Você tem alguma dica para dar para quem está assistindo o nosso programa agora? Fica à vontade. Bom, gente, de modo geral, quando a gente fala de prevenções de lesões, a gente precisa pensar num aspecto mais amplo, né? Não é só o treinamento. O treinamento é uma das coisas muito importantes, fundamentais, mas é também a nutrição, é também a qualidade do sono, é também o estresse, o humor, né? O controle de todas essas variáveis, o descanso, o lazer, são muito importantes para não deixar o nosso corpo suscetível para se lesionar, tá? Então, a gente fica também aberto a tirar dúvidas, a discutir casos de lesões, assim, podem nos procurar nas redes sociais, não sei se posso deixar Pode, aqui. deve. Tá? Então, vocês podem procurar no Instagram, @EduardoFisioterapeuta e @VarandaSaúde, que é a nossa clínica com uma equipe interdisciplinar também. E a gente está aberto sempre para discutir o que está causando e como prevenir também as lesões relacionadas à corrida. Muito obrigada, tá, Eduardo? Tudo de bom para você. Eu que agradeço.